Médico psiquiatra Luiz Andrade, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Tinelão, ouvintes internautas que acompanham Itatiaia. Fazer uma homenagem hoje, dia de nascimento do Jô Soares, e eu quero homenagear, Eduardo, os humoristas, que é uma profissão, é uma função social muito importante, porque são os humoristas que despertam em nós a capacidade de relaxar, de rir, né? E o Jô Soares, assim como Chico Anísio, foram por anos a fio, muitos anos mesmo, pessoas que trouxeram vários personagens. Então, fazer essa homenagem e aproveitar e homenagear meu avô, Godofredo Andrade, pai de minha mãe, que tinha essa habilidade, Eduardo. Ele sempre fazia brincadeira, sempre tinha uma tirada bem humorada. Então, quero estimular os ouvintes internautas a buscar seu bom humor, buscar sua alegria interna, não com as brincadeiras irônicas e sarcásticas que você fica rindo da cara do outro, mas rir das situações, rir dos contextos e trazer mais leveza, mais alegria para o seu cotidiano. Ô, doutor Luiz Andrade, o senhor já assistiu o filme? E doutor Luiz? O Agente Secreto? O Agente Não, Secreto? ainda não. Ô, doutor Luiz, o senhor estudou medicina com corpos ou robôs? Não, ainda era no tempo dos corpos físicos, né? E o que era triste pra gente era saber que a maioria eram pessoas que vinham do sanatório ou do hospício de Barbacena. Então era o maior fornecedor que tinha de corpos para as aulas de anatomia na Faculdade de Medicina da UFMG, eram portadores de doença mental e que acabavam, né, por maus tratos ou por falta de um cuidado maior, acabavam falecendo. Agora, sobre a questão do treinamento dos cachorros, Eduardo, nós temos, do mesmo jeito que você tem raças de cachorros que são especialistas em conduzir um rebanho, em tomar conta do gado, tomar conta de um rebanho de ovelhas, você tem os cães de São Bartolomeu, e eles têm esse nome porque foram desenvolvidos no mosteiro de São Bartolomeu. São os cães que chamam Bloodhound, e eles têm então essa habilidade de, através do cheiro da roupa da pessoa, do cheiro de algum objeto da pessoa, localizar essa pessoa, mesmo que ela esteja em um lugar de difícil acesso, e inclusive dentro d'água, em afogamentos, né? Então é fundamental que haja esse treinamento dos cães para, na hora que você precisa, eles estarem, né, aptos, porque é uma habilidade que eles têm, uma facilidade que eles têm, mas é uma habilidade que precisa de ser desenvolvida, precisa de ser treinada, né? Agora, com relação à questão de doar o próprio corpo, né? A gente vê, Fernanda, que você tem que ser muito abnegado, né? Você tem que ser uma pessoa muito desprendida, né? Para doar o próprio corpo, para ele servir como um instrumento de estudo. Então, eu reconheço que eu não teria essa habilidade, eu não teria, né? Ô, doutor, mas a pessoa ela pode, por exemplo, doar os órgãos e depois doar o corpo? Dá para fazer as duas doações? Porque aí você, por exemplo, uma coisa clássica é a córnea, né? Uhum. Então, né, a maior parte das pessoas não falece por problemas relacionados à visão. Então, você pode doar os rins, você pode doar o fígado, você pode doar até o pulmão, né? E depois esse restante do organismo, o restante do corpo físico, vai servir então como uma forma dos estudantes terem um acesso mais vivo. Claro que com a inteligência artificial, com as imagens em 3D, essas imagens bem aperfeiçoadas, você tem uma noção, né, Fernanda? Mas você dissecar, você ir, tira a pele, depois você tira o subcutâneo, depois você tira a parte mais interna, isso aí fica na sua mente para sempre. É muito mais impactante, portanto, muito mais pedagógico. Tudo que é para deixar o próximo feliz, o próximo homenageado, para mim pode ter com excesso. Desde que não pare a cidade, não prejudique os outros. Mas pode homenagear, eu acho sim. Que se é para deixar o próximo mais feliz, bora homenagear. E é domingo, Luiz Andrade. O trânsito ajuda. Viva a cidade ocupada. A alegria, né? A gente sabe que ela é o fator principal para que a vida vale a pena, né? O sentimento de pertencimento, o sentimento de fraternidade. E eu creio que ao longo da história da humanidade, a parte da sexualidade deve ter sido, Eduardo, das que mais trouxe sofrimento para as pessoas que têm uma orientação diferente da convencional. E isso tem realmente acontecido na maior parte dos países, né? Um reconhecimento, uma aceitação. E obviamente, né, Tinelão, que você não tem que ter uma identidade plena, falar assim, eu também sou, eu também
pratico, não tem nessa necessidade. O respeito deve ser um respeito genérico, um respeito à percepção que o outro tem da vida, e daí então faz com que haja essa comemoração, essa alegria, essa motivação para que a vida não fique tão dura, não fique tão árida, não fique só na questão das obrigações. Uma escapadela da cidade grande para um sítio, para uma praia, para uma cachoeira, faz parte da saúde mental, meu caro psiquiatra? Completamente, Eduardo, porque a viagem ela não ocorre somente durante o percurso, né? Ela ocorre antes, enquanto você está planejando, quando você está se organizando. Então você já entra no clima, né, Eduardo? Então a viagem em si, ela ocupa um determinado tempo, mas você tem o pré-viagem, o pós-viagem, que são situações que trazem uma renovação e no começo do ano, como nós estamos, né? Estamos completando a primeira quinzena de janeiro, é o momento da gente se renovar, da gente buscar novas forças internas e construções externas. Então viajar, fazer esse planejamento, se você puder, pelo menos um fim de semana por mês, sair de forma como Fernanda falou, que não seja uma coisa que vai te prejudicar financeiramente, mas que vai te acrescentar nessa questão da química cerebral, da sua química emocional, porque a viagem é sempre um motivo de renovação. Quando faço uma viagem em grupo, tem muito tempo que não faço, eu fico impressionado. Porque você chega no Museu do Louvre, em Paris, a obra mais famosa está lá, a dona do olhar... A Mona Lisa. A dona do olhar meio esquisito assim, a Mona Lisa. As pessoas não olham para a Mona Lisa. Fica arranjando o melhor ponto para poder fazer a foto, a selfie. Você vai nos lugares mais bonitos do mundo, numa catarata, ninguém olha para a catarata, só fazer selfie, doutor. Essa autorreferencialidade, né, Eduardo? Ela gera uma diminuição, uma perda muito significativa na atenção. E a atenção é uma função na nossa vida de grande importância, tanto para a memória quanto para os cuidados com relação aos riscos. E a atenção, Fernanda, se divide em duas instâncias. A vigilância, que é a capacidade de você estar prestando atenção no todo, como um radar, como um sonar, e a tenacidade, que vem de tenaz, que é a palavra que quer dizer a pinça, que o caranguejo e que o siri usam para comer, porque interessante, Fernanda, que o siri e o caranguejo têm o desenho da boca, mas não tem a abertura. Eles usam a pinça para pegar o alimento e colocar na abertura, que é na barriga. Uhum. Então, por isso a expressão boca de siri quer dizer boca fechada, que tem o desenho direitinho, mas não tem o orifício, né? Então, a tenacidade é a capacidade de fixar, a sua atenção numa coisa. Você faz o estreitamento de campo de consciência para focar naquilo, né? Que nem a gente usa para os cavalos, você coloca a viseira, né? Para ele não ficar olhando para a grama, olhando lá para as éguas, coisa e tal. Então, na direção de veículo é fundamental. A tenacidade, a capacidade de fixar a atenção. Então, quando a pessoa está fazendo essa viagem em si mesma, ela se desliga, ela se desvincula do que está em torno, Eduardo, e daí o nível de risco aumenta, mas aumenta significativamente. Eu falei, vou colocar um teclado de piano, coloquei os dentinhos, coloquei um tiquinho de cabelo, mas tá dando impacto, doutor Luiz, parecendo que eu coloquei muito dente, é porque eu perdi 30 quilos. Então, quando você emagrece, a boca fica rica, eu não sabia, não. É incrível, Quando você bate o olho em você, falei, eu passei na minha tabela FIPS, subiu. Bate o olho em você hoje, falei, não, o Tinelão fez uma reforma geral, tá chique. Agora, a questão do falar muito, né, são dois ditados antigos. Um que fala assim, quem fala muito dá bom dia a cavalo, ou seja, toma um coice, e outra expressão que eu acho interessante, Tinelão, que é assim, quem fala o que quer, ouve o que não quer, né? Essa é engraçado, né? Tem que ser muito traído para largar o amigo lá no meio do mato e ir para casa e dormir. O termo que se usa é abandono de incapaz, né? A pessoa está incapaz naquele momento e abandonada. Um exemplo clássico, Eduardo, de uma coisa terrível que existe entre nós humanos, que é o egoísmo, né? Quando você só pensa em si mesmo e não está nem aí para os outros, né? Por isso que o desenvolvimento dos valores, né? Os valores éticos, os valores morais, os valores espirituais são fundamentais para que a gente vá construindo um processo de humanização, um processo de fraternidade, porque o grupo, o ser humano tem essa necessidade de viver em grupo, Eduardo, principalmente, sabe por quê? É dos filhotes que mais tempo demora para se libertar da necessidade dos pais. É o filhote do ser humano, né? São as crianças, que são muitos anos até elas terem autonomia. Então, fico impressionado porque estavam só ele e ela, né? Não era um grupo maior. Às vezes você distrai, a pessoa fica para trás e você não percebe que ela ficou para trás. Mas se estavam os dois, só os dois,
e ela vira as costas e abandona o rapaz, isso daí é de uma maldade, é de uma falta de capacidade de sentimento, de acolhimento ao próximo, terrível. A moça deve ter problema mesmo, viu, Tinelão? E seguramente que é uma pessoa que não tem esse feeling, Coração essa sensibilidade, gelado, né? A indiferença, né? Porque é um lugar que tem essa característica de ser o ponto mais alto do sul do Brasil, seguramente que tem muito mato, que tem muita trilha e que é fácil a gente se perder e difícil se encontrar. Doutor Luiz, a tecnologia assusta, mas ajuda, né? Demais. A gente sempre fala, né, vamos dizer assim, das inadequações da vida moderna, né, dos prejuízos, das perdas, mas essa tecnologia vinda através da inteligência artificial bem direcionada, né, e a inteligência artificial tem ficado cada vez mais inteligência e menos artificial, né? Em termos de futuro, uma perspectiva muito grande. Feito eu falo que a perspectiva para a saúde são as células tronco, né? A perspectiva para o mundo é essa questão da tecnologia a serviço do ser humano, a serviço dos interesses humanos, a serviço da evolução do ser humano, não para substituir, mas para agregar e para acrescentar. E o papel dos drones é de fundamental importância, tanto na segurança quanto nesse processo dos salvamentos, né? E outro ponto que é muito importante, eu tenho visto isso muito lá na associação comercial, a gente tem lá, eu participo de um conselho de inteligência artificial, temos visto que realmente assim a evolução tem sido muito rápida e acrescentante, né? Você pensar, Fernanda, que uma pessoa pode ser operada por um médico que está a mais de 2.000 quilômetros de distância, isso é uma benção. Então, vamos comemorar também, tá, gente? Tem muita coisa difícil na vida moderna, mas tem muita coisa a ser comemorada. Doutora Luiz, muito obrigado pela visita mais uma vez. Até sexta que vem, se Deus quiser. E quem quiser conhecer mais esse médico psiquiatra, que também trabalha com medicação natural, produtos naturais, é no @Aloísio A. Andrade. Muito obrigado.